Terceira reflexão da nossa caminhada de retiro, nós temos como proposta o livro de Ruth. Vamos ver essa mulher que faz uma diferença no seu tempo e que expressa algumas dimensões de grande importância para a realidade atual. Alguns dizem que o livro de Ruth, ou que Ruth é uma personagem lá do período ainda dos Juízes, e por isso ela é colocada depois do livro de Josué, Juízes, e antes do livro do Samuel, dos livros históricos. Mas a grande maioria diz que não, que ela é uma personagem pós-exílico. Ruth aparece nesse período aí. Mas seja como for, nós não vamos discutir muito essa questão do período histórico e vamos olhar mais a iluminação que ela traz para a convivência. Por isso a gente colocou lá no nosso texto, colocamos que se trata, conviver é uma decisão, essa é a palavra. Conviver é uma decisão. Quando a gente decide, a gente constrói. Quando a gente não decide, a gente cobra, exige, espera, reclama e assim por diante. Então, conviver é uma decisão e o personagem ou a personagem dessa decisão, dessa convivência que vamos tomar agora é do livro de Ruth. Bom, especialmente nos deteremos no primeiro capítulo, embora seja necessário a gente olhar o conjunto. Qual é o conjunto, o contexto refletido no texto? Ela começa dizendo isso também, porque colocado lá no período dos Juízes, certa vez no tempo dos Juízes houve uma fome na terra. Qual terra? A tal da terra prometida. Nessa terra prometida também tem seca, também tem fome. Então, o povo foi para a terra prometida, organizou lá e tomou seus espaços, mas o problema da fome não foi resolvido porque era a terra prometida. Ele é resolvido à medida em que se lança mão de outros recursos, e um deles é o grande desafio da solidariedade. Nós vamos lembrar que no tempo nos anos 40 e pouco, 41 da era cristã, tivemos pelo menos 4 anos de seca, que foi mais adiante um pouco, que a grande campanha que está no livro de 2ª Carta aos Coríntios, capítulos 8 e 9, sobre a grande coleta das comunidades da área grega, da área asiática, que levam ajuda para a comunidade de Jerusalém. Um período muito longo de fome. Também vamos lembrar que a ida dos patriarcas para o Egito, os filhos de Jacó, são por conta também no período de fome. Então é disso que se coloca aqui. A família, uma família que está em Belém, interessante, Betlehem, a casa do pão, um lugar onde há trigo, cevada, etc. Essa família está passando fome e tem que migrar. A migração por conta da sobrevivência é que está no contexto de Ruth, do livro de Ruth. Um homem de Betlehem, de Judá, emigrou para os campos de Moab, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Nós temos aqui uma família onde só tem uma mulher. E depois nós vamos ter essa mulher, é a única que volta. Vai uma mulher e 3 homens, migram dali para outro lugar. E depois só volta a mulher que foi. Os homens não voltam. É muito interessante isso daí. E vão para onde? Vão para Moab. Moab não é a terra prometida, mas Moab é a terra que pode oferecer agora a sustentação, a vivência dessas pessoas. Aí vem os nomes aí, isso também dizem os estudiosos que tem um significado, mostra que existe um lado simbólico na narrativa que é importante ser considerado. E qual é o lado simbólico? Os nomes das pessoas.
Noemi, que significa graciosa ou agraciada, os filhos Malão e Quilão, que é doença e fragilidade, enfermidade e fragilidade, e depois o nome do lugar de onde sai, que é Betlehem, Casa do Pão, de Judá, e chega aos campos de Moab, e o marido, que é Elimelec, meu Deus, é rei, marido de Noemi. Ao migrarem para outra região, ganham o fôlego de serem satisfeitos nas suas necessidades, né? Mas perdem. Primeiro morre o dono da casa. Depois, o que vai acontecer? Então, os filhos casam com mulheres moabitas, que segundo as normas da vida de Judá, isso não devia acontecer, mas aconteceu. Eles estão sobrevivendo nesse lugar, e vão casar com as mulheres daquele lugar, estão se alimentando daquele lugar, adota aquela terra como aquela que deu o socorro para eles. As mulheres desses dois filhos, uma se chama Ruth e outra Orfa. Elas diz que depois de 10 anos de casado, morreram os dois filhos. Morreu o marido de Noemi, morreram os outros dois filhos, marido de Orfa e de Ruth. E restam as 3 mulheres. E aí então, a narrativa diz que depois de um certo tempo, a Noemi ficou sabendo que Deus visitara o seu povo e começou a ter comida lá em Belém. Então resolveu voltar para lá. E aí o que ela vai fazer? Vai fazer o que se manda. Ela vai voltar para sua terra, viúva, e as outras viúvas, suas noras, que fiquem nas suas terras, nas suas famílias. E é interessante que aqui se diz, voltem para a casa de suas mães. Não é dos seus pais, é das suas mães. O que mostra que nesse período nós temos uma grande influência da mãe, da matriarca. Não é do patriarca não, é da matriarca. E essa é uma realidade que está dentro do texto bíblico, do livro de Ruth. Vocês voltam para suas mães. Aí elas, num primeiro momento, não acatam, mas depois começa a chorar e tal, mas depois a Orfa acata e volta para a casa da mãe dela, mas a Ruth não. E aí então esse é o dado. Por que a Noemi quer que elas voltem? Porque ela não tem filho, não vai ter filho, já não tem mais esperança, e a lei do leviato diz que o filho mais novo, o irmão mais novo daquele que faleceu, é que vai desposar a viúva. Ela não tem filho, não tem condição de ter filho, para que vai levar as viúvas noras para casa? Não vê nenhuma possibilidade com isso. Então, na mentalidade de Noemi, acabou. Não tem futuro. E o texto vai mostrar que tem futuro sim, que não acabou. E quem foi que articulou essa possibilidade de futuro? Foi a tal da Ruth, que é uma moabita, uma estrangeira, uma que não conhece o Deus de Noemi, acaba conhecendo depois que se junta lá com esse casamento. E aí a resposta de Noemi a resposta de Ruth diante de Noemi acaba dobrando Noemi. E essa resposta é que começa a fazer uma mudança nas relações. E uma grande novidade na caminhada da vida dessas mulheres que já estão praticamente, por meio da matriarca, perdendo um pouco o rumo do futuro. Diz assim, então, verso 14, então elas elevarem a voz e chorarem de novo. Depois Orfa beijou a sogra, mas Ruth não. Ruth se ligou a ela. Então Noemi disse, eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta com ela. Mas Ruth respondeu, não insistas, para que te abandone e me afaste de ti, porque
Por onde fores eu irei, onde passares a noite eu passarei. Teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei, e lá serei sepultado. Que o Senhor me faça o pior, se não for a morte que nos separará. Tendo essa resposta, Noemi não tem mais o que dizer. Então, Ruth decidiu seguir em frente. O caminho traçado, a opção que ela fez, continua mantendo. Quando ela casou com o filho da Noemi, a situação era uma. Agora é outra situação muito diferente. Mas a aliança feita não é desfeita. É, custe o que custar, vá onde for, teu povo, meu povo, teu Deus, meu Deus, eu assumi para o que der e vier. E assim seja. E que Deus me castigue, me faça o pior, se assim eu não fizer. Esse que é o texto que a gente quer chamar a atenção. Porque às vezes nós justificamos o desfazer as nossas alianças por conta do outro. Porque o outro, porque isso, porque aquilo, o contexto mudou, não sei mais o que, papapá. E de fato o contexto mudou, estamos num período de recessão, de resguardo, de cuidado excessivo, um período que ao menos eu nos meus 64, 65 anos quase, eu nunca vivi isso, é a primeira vez na história. Vocês mais novos estão participando também desse tempo. Então, realmente o contexto é muito diferenciado. E o que a gente vai fazer com isso? Quebrar os acordos feitos? Começar a culpar os outros por isso, por aquilo? Não é o caminho. Mas aqui se trata de uma aliança que é feita com o povo e com Deus, com a cultura, com a religião. E com a vida, especialmente. Essa é a dimensão mais profunda. Existe a cultura, os moabitas, os betelemitas, existem costumes e leis e deuses diferentes, isso não importa. A adesão feita de Ruth para chamar, Ruth diz que significa amiga. A decisão da amiga com a nora, com a sogra, é uma decisão fechada. Ela chega em Belém, diz aqui o nosso texto, e aí então as antigas amigas da Noemi falam, Noemi voltou, e falou assim, não me chame mais Noemi, me chame Mara. Porque Noemi é agraciada e Mara é amargada. Eu estou amarga, você deve ser doce. Eu estou amarga demais. Sofri muito na minha vida e tal. Mas ali na amargura começa uma nova etapa da vida das duas. Diz aqui que chegou no tempo da colheita da cevada. Isso é outra coisa também muito interessante. Que a cevada era o alimento dos pobres. O pão dos pobres era de cevada. O pão dos ricos era de trigo. O pão de trigo era 2 vezes mais caro do que o pão de cevada. Nós vamos ter aí no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 6, que o menino que tinha os pães que o André encontrou, os pães eram de cevada. E foram esses que foram multiplicados. Não era pão de trigo. Aqui a Noemi chega lá na colheita da cevada. E vai participar. A Ruth é que a jovem, a viúva jovem, é que é instruída pela viúva idosa a respiga. Os pobres têm direito à respiga. Aquilo que sobra da mesa dos ricos e aquilo que sobra da roça dos ricos é direito dos pobres. Eu tive uma experiência assim quando era postulante lá no Mato Grosso do Sul. Tinha os fazendeiros de Cidrolândia que plantavam trigo, milho. Naquele tempo plantava trigo também. E outras coisas de feijão, mas foi no caso de feijão. Então o fulano plantou feijão e ele não ia pagar a gente para colher, meteu a colhedeira para colher o feijão. Só que o feijão estava muito, o pé do feijão era muito pequeno. Então a colhedeira passava, mas não pegava tudo, sobrava.
Aí nós fomos lá, eu, o Imerê, o Cláudio, o Lilo, o Lira, essa turma aí, passamos um dia inteirinho respigando, quer dizer, pegando as vagens, pedaços que caíam, que foram perdidos. E conseguimos aí 3 sacos de feijão. Éramos um número de 10 pessoas, 3 sacos de feijão. Tivemos feijão até o final do ano, nessa ocasião. Então, eu tenho um pouco de experiência que a Ruth teve lá no campo do senhor Boaz, lá em Belém. Esse tal de senhor, que era parente, segundo o texto, era amigo do falecido marido da Noemi, então ele lá tinha um direito de resgate sobre Ruth e sobre Noemi. Como a Noemi já estava passada, né? Então ficou a vez da Ruth, e através da Ruth, segundo a narrativa do texto, ele acabou assumindo a Ruth, acabou tendo um filho com a Ruth, e esse filho foi o avô do rei Davi. E aí então nós temos a entrada de uma moabita, de uma estrangeira, na genealogia de Jesus. O que o texto mostra com isso? Que a fidelidade é contemplada com a dimensão mais profunda da vida, que é a continuidade da vida. E de uma vida que tem uma relação com o eterno. No meio das confusões do dia, das contradições que vão acontecendo, a fidelidade a uma opção feita é contemplada com uma planificação. Lá que a Ruth ia saber que ela ia ser vó de não sei quem, né, do rei Davi e tal, nada disso. Mas o texto nos apresenta essa dimensão. O sacrifício que foi feito e o grau de entrega que se apresentou nesse sacrifício não é em vão. Para Deus não é em vão. Pode ser que se eu faça para alguns sem vergonha, seja em vão. Daí que o Paulo vai dizer na carta dos Colossenses, tudo que você fizer, por palavras e obras, o que quer que seja, faça para o Senhor Jesus. Faça para Ele. Ele é a fonte. E essa relação com a fonte faz transcender das relações, às vezes incompreendidas ou aproveitadas de maneira fora da verdade ou da justiça que acontecem muitas vezes na nossa história. Aí, o que interessa insistir, a vida será a decisão que eu tomei e terá o tamanho da doação que eu fiz. Isso que qualifica a minha vida, é a minha entrega. E claro, a minha entrega para uma causa que eu abracei. Aonde ela vai chegar? Bom, isso, não sei, eu estou seguindo o que está acontecendo, as luzes que vêm, os desafios que vão aparecendo, e nesse segmento vou construindo também um caminho. Um caminho que depois acaba sendo luz para os que vêm depois na história. Alguém abriu o caminho na história e outros são iluminados por esse caminho e fazem o próprio caminho. Então, Ruth, apresentamos aí como uma dimensão importante do protagonismo que transcende qualquer que seja a realidade histórica contextual, problemática ou não, e acaba sendo iluminada e acaba trazendo, às vezes, uma chegada onde a gente não espera, mas muito melhor do que aquilo que a gente pode divisar, pode perceber. Rubens, outra dimensão aí que você quer acentuar? Então, esse tema da decisão da convivência faz memória ao caminho percorrido até agora, que é a diversidade, diante dela a unidade, e aí, diante da unidade, o que eu decido enquanto pessoa? Decisão, então, é um ato consciente de fazer opção. Consciente no sentido de não ser refém de armadilha, seja do inconsciente, que o Freud chama, seja da própria história, que é o que a psicossociologia vai dizer. É nesse sentido que precisa compreender que a consciência é saber quem eu sou, o que eu penso, né? Aquelas perguntinhas existenciais, por que eu existo, que diferença eu faço no mundo e que diferença eu quero fazer na vida das pessoas que passam por minha vida. É isso que pressupõe a decisão de conviver. Para que isso realmente tenha eficácia, que é o caso de Ruth, é preciso cuidar com as
motivações equivocadas. Aí vamos falar do Amadeu Tintini lá, quando ele fala de cultura vocacional, que são motivações que têm cheiro de fuga e compensação. É mais para fugir de uma realidade, de uma própria história, do que exatamente optar por uma mudança de história, né? Isso evitaria, então, entrar em outros sonhos alheios, né? Que podem ter assim, sabor de sabotagem, né? O projeto de vida fica sabotado quando a gente é refém do que querem para nós, quando a gente fica muito escravizado pelo que são chamadas, aqui nesse contexto muito atual, de ideologias governistas, né? Então, não cair, para que a gente consiga ter essa consciência e dar conta de tomar decisão, aí é preciso não cair em duas posições que deixam a gente refém, que é a culpabilização ou a vitimização. O Moacir colocou um pouco isso ali, quando a gente fica responsabilizando externamente, essa província, essa casa de formação, esse contexto do coronavírus, né? Ou vitimização, não dou conta, eu não consigo, dá até uma música, eu não consigo, eu não dou conta, eu não consigo, quando eu me vejo incapaz. Então são duas posturas de quem nunca vai ter capacidade de tomar decisão, porque não vai ter consciência, não vai ser protagonista. Mas quem consegue fugir das armadilhas, das motivações de fuga e compensação, e não cair na vitimização ou culpabilização, aí sim pode assumir essa postura de Ruth, que uma vez que ela vai trilhando um caminho tão difícil, né, ela vai não só saber lidar com as consequências disso, que muitas vezes realmente não são fáceis, mas ter convicção. Então, junto com decisão, é importante convicção, que é justamente voltar à resposta de quem eu sou, por que eu existo e que diferença eu quero fazer nesses ambientes onde eu estou. Só para acrescentar, né, porque há uma tendência, às vezes, em nós querer aproveitar, né? Criar não, aproveitar. E a pessoa que não tem convicção e decisão não cria, geralmente, essas decisões também. Eu espero que fulano, que tenha oportunidade, que caia na minha mão, que fulano não viu, porque não sei mais o que, papapá. Então o mundo todo está contra mim. E eu, coitadinho aqui, né? Aquilo que já foi colocado, né? Então, para que a gente faça algo diferente, a gente tem que implicar suor, sangue, lágrimas e outros elementos que fazem parte do nosso dia a dia. O desafio de ser um criador é muito grande, mas é esse o caminho da realização, que transborda, inclusive, tudo aquilo que a gente pensa e espera. Talvez a gente nem é surpreendido com aquilo que vem depois de tudo que a gente ofereceu, sem reservas e sem motivos.